Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para todos. Eu sempre defendo que bom dia serve para o dia inteiro. Então, bom dia para todos, seja o horário que você está ouvindo esse nosso podcast. Esse é o nosso episódio número 21 e vamos tratar sobre as notícias do TST das últimas 2 semanas, da semana do dia 4/8 a 15/8. E vamos então para o nosso cardápio de notícias. Nessas 2 últimas semanas, selecionei 5 notícias interessantes para comentarmos. A primeira notícia: trabalhador e empresa devem pagar mesmo percentual de honorários em ação que não teve vencedor. Vendedora de remédios não comprova controle de jornada por tablet. Empresa metalúrgica que simulou ação trabalhista para blindar patrimônio tem acordo anulado. Sócia terá pensão por morte penhorada para pagar débitos trabalhistas e empresa é condenada porque investigava candidatos para admissão em emprego. Então vamos para a nossa primeira notícia. É uma notícia do dia 5/8. Trabalhador e empresa devem pagar o mesmo percentual de honorários em ação que não teve um vencedor. Neste caso, a ação trata a respeito da fixação de honorários advocatícios. A CLT determina que a parte perdedora na ação tem que pagar ao advogado da parte vencedora percentual de honorários sobre o valor da condenação de 5% a 15%, que são os honorários de sucumbência. Quando há uma sucumbência recíproca, ou seja, não apenas uma das partes ganhou a ação, mas as duas partes ganharam uma parcela da ação, temos essa sucumbência recíproca. No caso em apreço, tratou-se de uma ação trabalhista em que o juiz de primeiro grau deferiu em parte os pedidos do trabalhador e também deferiu a gratuidade da justiça. Mas, ao fixar os honorários de sucumbência, definiu que a empresa, que também tinha ganhado uma parte da ação, deveria pagar aos advogados do empregado 15%. Enquanto que a empresa, o advogado patrono da empresa, teria o direito a 5% dos valores pedidos e não concedidos. A sentença foi mantida pelo TRT da Terceira Região, que definiu que a fixação, mesmo que fosse diferente em 15% para o patrono da parte autora e 5% para o patrono da reclamada, estava de acordo com a CLT, levando em conta, entre outros pontos, a gratuidade da justiça que foi deferida ao trabalhador e porque a CLT fixa o percentual entre 5% e 15% e estava dentro desses valores determinados na CLT. Mas a 8ª turma do TST entendeu que não pode haver essa fixação de forma desigual em caso de sucumbência recíproca e definiu o valor de 5% para ambas partes. A relatora do caso foi a ministra Dora, destacou que a CLT estabelece uns critérios objetivos para a definição dos honorários, como a complexidade da causa, o zelo do advogado, o tempo de trabalho, e a condição econômica das partes não está entre esses elementos. E por isso, para a relatora, no caso da sucumbência recíproca, não pode haver um tratamento desigual, sob pena de eliminar justamente a reciprocidade que está prevista na lei. Nossa segunda notícia do dia 6/8, vendedora de remédios não comprova controle de jornada por tablet. O artigo 62 da CLT estabelece que aquele trabalhador que exercer uma atividade externa incompatível com a fixação de horário não está sujeito ao regime de controle de jornada. Ou seja, se ele não está sujeito ao capítulo do controle de jornada, ele não tem direito às horas extras. No caso em apreço, uma empregada que estava na função de propagandista vendedora disse que visitava consultórios, clínicas e hospitais para divulgar os produtos da empresa e seguia uma agenda previamente aprovada pela gerência. Para demonstrar suas alegações, ela disse que a empresa fornecia um iPad com um sistema informatizado no qual deveria registrar e enviar ao empregador todas as visitas realizadas. E, a seu ver, isso possibilitaria o controle telemático da duração do seu trabalho. Na defesa,
A empresa, que era a Hypera, afirmou que não interferia na fiscalização do roteiro de trabalho e também alegou que não tinha acesso remoto ao tablet e não poderia verificar a localização exata da empresa. Em primeiro grau, foi indeferido o pedido de horas extras à vendedora e a sentença foi mantida pelo TRT da 2ª Região. Segundo o TRT, o fato de o tablet ser equipado com software para lançar e contabilizar as visitas não garantia o controle efetivo da jornada. Por maioria, a primeira turma do TST rejeitou o recurso da vendedora, que pretendia receber as horas extras, com o argumento de que a jornada poderia ser controlada pelo tablet fornecido para a empresa. Mas, para a primeira turma, o equipamento não é suficiente para essa finalidade. O relator entendeu que foi o ministro Dezena, não houve prova da efetiva possibilidade de fiscalizar a jornada. E, segundo ele, o tablet, embora seja equipado com software de vendas, não era suficiente para esse fim, porque o número de visitas diárias, o tempo gasto em cada uma e a necessidade de anotação da visita no início e no final são pontos controversos. E da mesma forma, o GPS do aparelho por si só não permite contabilizar o número e o tempo das visitas de forma a caracterizar o controle, pois o roteiro da propagandista era definido por ela mesma, sem ingerência do empregador. Além disso, testemunhas relataram que a vendedora não era obrigada a comparecer à sede da empresa, nem no início nem no fim do dia, e as reuniões com a equipe eram semestrais. E ficou vencido o ministro Hugo Schwemmer. Aqui eu quero destacar um ponto. Eu não concordo com essa decisão. Quem sou eu para discordar, né? Mas não concordo com essa decisão. É a decisão de uma das turmas do TST, não é do colegiado, tá? Mas por quê? Porque o artigo 62, se formos ver, ele fala sobre atividade externa incompatível com a fixação de horário. Então, não poderia ser possível fixar esse horário. E hoje em dia, com os meios telemáticos, com o tablet, só não controla quem não quer, né? Então, seria possível, sim, se a empresa quisesse fazer esse controle, mas ela não quer fazer, então não é incompatível, ela só não escolheu não fazer. No meu entendimento, mas não é o entendimento que temos aqui da primeira turma do TST. Mas seguindo, vamos para a nossa próxima notícia. Notícia do dia 7/8, empresa metalúrgica que simulou ação trabalhista para blindar patrimônio tem acordo anulado. Essa é uma decisão que é bem interessante, que mostra os pontos que foram analisados para se identificar que se tratava de uma simulação. No caso, a empresa reconheceu de imediato o crédito que estava sendo postuado pela autora, que no valor de R$252 mil, além de R$38 mil em honorários advocatícios. Não houve apresentação de defesa, não houve contestação de valores e sequer discussão sobre prescrição. Como garantia de pagamento, ainda foi dado um imóvel que já estava penhorado em diversas execuções fiscais, com débitos que somavam R$3 milhões. O MPT apontou que o mesmo padrão se repetiu em pelo menos outras 17 ações. Em todos os casos, a empresa reconheceu praticamente a integralidade do pedido, sem resistência alguma, e indicava o mesmo bem como garantia, mesmo sabendo que ele estava comprometido judicialmente. Segundo o MPT, isso permitia que os créditos trabalhistas, por terem natureza preferencial, fossem utilizados como escudo contra credores fiscais e outros tipos de débitos. A existência de vínculo real entre a autora e a empresa não foi suficiente para afastar a simulação, o vício de colusão. Para a relatora do caso, que foi a ministra Morgana, o comportamento processual das partes indicou um desvio de finalidade. Segundo a relatora, o processo foi utilizado não para resolver um conflito legítimo, mas como um instrumento para proteger o patrimônio da empresa contra credores que não eram trabalhistas, como o fisco e a previdência social. A ministra levou em conta elementos como a atuação processual coordenada, patrocínio das ações todas pelo mesmo advogado, valores elevados reconhecidos sem qualquer comprovação documental ou defesa e ausência de litigiosidade real. Também pesou o fato de o imóvel ofertado estar em garantia em mais de 30 ações judiciais, a maioria execuções fiscais. Então, diante de todo esse conjunto probatório, a subseção individual 2 julgou procedente a ação rescisória do Ministério Público do Trabalho e desconstituiu a sentença homologatória de acordo. A relatora votou no sentido de julgar procedente a ação rescisória com base no artigo 966, inciso 3 do CPC. E por unanimidade, a SDI 2 acompanhou a ministra relatora, que foi a ministra Morgana,
e extinguiu o processo original sem resolução de mérito, aplicando a OJ 94 da própria SDI 2, que trata da simulação processual com o intuito de fraudar a lei. Seguindo, sócia terá pensão por morte penhorada para pagar débitos trabalhistas, notícia do dia 8/8. Com base na legislação, o TST tem o entendimento pela possibilidade de penhora dos rendimentos e valores de salário, pensão ou proventos de aposentadoria para satisfação do crédito trabalhista que tem caráter alimentício. Essa jurisprudência tem fundamento em quais artigos? Artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, 833, inciso 4º e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. A quinta turma do TST autorizou a penhora de pensão por morte de uma sócia de uma empresa. Para a quinta turma, a penhora de até 15% da pensão por morte é possível respeitando a sobra de um salário mínimo para a sócia. No caso, o TRT da 2ª Região assinalou que os extratos do INSS revelavam que a sócia recebia o valor de R$ 2.820, arredondando, de pensão por morte, e após as deduções decorrentes de empréstimos consignados, perfazia um montante de R$ 1.726. Para a quinta turma, esses valores permitiam a penhora. O TRT tinha indeferido a penhora por entender que ela comprometia diretamente a subsistência da beneficiária, uma vez que não havia evidência de que possuía outra fonte de renda. Contudo, a quinta turma do TST indeferiu o pedido de penhora. A quinta turma entendeu que o regional, ao indeferir o pedido de penhora sobre a pensão da morte recebida pela executada, acabou por afrontar diretamente o próprio conceito de débitos de natureza alimentícia, expressamente fixado no artigo 100 da Constituição Federal. Nos termos desse artigo, as pensões são impenhoráveis salvo para pagamento de crédito de natureza alimentícia, como as verbas trabalhistas, e a decisão foi por unanimidade. Sobre esse tema, ainda temos que lembrar que temos o tema 75 do TST, de recursos de revistas repetitivos, que fala que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é válida a penhora de rendimentos, com base no artigo 833, inciso 4º, para a satisfação de crédito trabalhista, desde que observado o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos e garantido o recebimento de pelo menos um salário mínimo legal pelo devedor. Bom, aqui, pelo jeito, foi observado pelo menos a parte de garantia de um salário mínimo ao devedor. Pelo menos é o que se menciona na fundamentação. Agora, a nossa última notícia: a empresa é condenada porque investigava candidatos para admissão em emprego, notícia do dia 13. O Ministério Público afirmou que recebeu uma denúncia de um trabalhador relatando que foi chamado para fazer uma entrevista para a vaga de motorista, mas teria sido preterido porque possuía uma restrição no SPC, que é o Sistema de Proteção ao Crédito, mesmo tendo passado nos exames admissionais. A empresa, que foi Intercement, confirmou que efetuava consulta nos órgãos de proteção. No entanto, explicou que a consulta era feita como elemento de informação e não de restrição, tanto que possui em seus quadros de funcionário pessoas que foram contratadas mesmo com restrições. O juízo de primeiro grau e o TRT da 2ª Região julgaram improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o TRT, não havia prova de que a prática teria sido utilizada como instrumento discriminatório, uma vez que nenhum candidato foi preterido em favor de outro, com base no simples fato de possuir restrições cadastrais. A decisão apontou ainda que, mesmo admitida a existência de sindicância pregressa, o fato por si só não gerava uma condenação contra a empresa. E o TRT ainda avaliou que a providência é realizada até mesmo por órgãos públicos para preenchimento de cargos. No recurso ao TST, o MPT reiterou o caráter discriminatório da conduta e destacou que a prática de investigar aspectos da vida pessoal de um candidato não guarda relação com a vaga pretendida na empresa. Seguindo a linha exposta pelo MPT, a primeira turma do TST condenou a empresa a pagar a indenização no valor de 100 mil por danos morais coletivos, tendo em vista a realização de pesquisa prévia de antecedentes criminais dos candidatos ao emprego. Para o relator do recurso, o ministro Hugo, havia prova de preterição de um candidato ao emprego com base nas restrições cadastrais, e isso constitui uma circunstância agravante de difícil comprovação, porquanto raramente expostos os motivos da recusa à contratação.
Por fim, destacou o ministro Hugo que a jurisprudência do TST é firme no sentido de que a consulta a cadastro de restrição de crédito somente é válida quando for pertinente com as atividades profissionais do cargo a ser ocupado e deve prevalecer o direito à intimidade do trabalhador, resguardando sua privacidade e impedindo a discriminação em relação à sua situação financeira. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.